Olá, boa tarde a vocês. Estamos de volta por aqui no nosso programa, destacando as principais informações para você que está ligado conosco, conferindo aqui nosso programa Zé Cidade, sempre trazendo os principais assuntos em evidência para você que nos acompanha. E nós temos nestes dias agora uma comemoração muito importante que marca, né, a prevenção com aquele que podemos dizer que é o nosso motor do corpo, que é o coração, né? E vamos falar sobre esse assunto agora. Estou recebendo aqui para bater um papo conosco Dr. Gilberto Filipim, ele que é médico cardiologista e tem pós-graduação em cardio-oncologia, atende no nosso HCI, Hospital de Clínicas aqui de Juí, também na Odontomed. Está conosco para falar um pouco sobre o coração, principais cuidados, enfim, que devemos observar nesse momento. Prazer receber por aqui no nosso estúdio, doutor Gilberto. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. É muito bom poder falar sobre o coração para todas as pessoas nesse sentido. Pois é, bom, doutor, o coração, como eu disse, é aquele motorzinho do nosso corpo, podemos dizer que é assim mesmo, o coração, doutor? Exatamente. Uma coisa que eu costumo sempre comentar com os meus pacientes é o fato de que o nosso coração, ele começa a bater no primeiro momento da nossa existência e nos acompanha até o nosso final da existência, digamos assim, por aqui. Então, sem dúvida, o motor que nos leva a todos os lugares e definitivamente a gente tem que cuidar muito bem dele. Pois é, agora cuidar bem dele, muitas vezes a gente pensa, bom, o coração, os cuidados principais, quais são nesse momento, quais são os principais alertas que pode se fazer, doutor, para que possamos ter esse cuidado principal com o nosso coração? Bom, de maneira geral, a gente tem algumas perspectivas, assim, que a boa parte da população até conhece, mas a gente sempre tem que frisar bastante. Aquelas situações, então, em que a gente precisa de uma alimentação o mais regular e saudável possível, né? Pobre em sal, pobre em gorduras, né? Pobre em açúcares refinados, né? Dentre as questões da alimentação, acho que essas são as mais importantes. Claro que existem nuances nesse sentido que a gente pode estratificar melhor depois. Em relação às atividades do dia a dia, manter a atividade física regular é uma coisa que é extremamente importante para o coração. É uma situação em que, sem dúvidas, traz para a gente benefício em muitos itens, digamos assim. Reduz colesterol ruim, aumenta colesterol bom, melhora a nossa resposta à nossa própria insulina, libera endorfinas que nos traz sensação de bem-estar. Então, o exercício físico é, sem dúvida, regular, né? Orientado, é, sem dúvida, uma boa estratégia de proteção do coração, além de reduzir o risco de outras doenças que vêm junto, atrapalhar, digamos assim, a saúde do coração e o nosso bem-estar. Além disso, posso ainda associar uma boa noite de sono, que às vezes na nossa rotina, né, muito corrida, cada vez mais a gente está mais suscetível às telas e tudo mais, e tem cada vez um sono às vezes intranquilo ou de menor tempo, e isso é algo que também tem um potencial de prejudicar o nosso coração. Então, se alimentar bem, fazer atividade física regular, dormir bem, são os principais pontos, assim, para a gente tentar manter o nosso coração sempre trabalhando da melhor forma possível. Bom, às vezes as pessoas têm dúvida com relação a um ponto, dizem que o coração não dói. Ele dói ou não, doutor? Ou ele só dói naquela hora certa mesmo? Como é que é? Vou lhe dizer que, assim, essa é uma pergunta frequente que eu encontro no consultório, e eu faço questão sempre de frisar. O coração, ele dói, sim, é um músculo nosso que é suscetível a alguns acometimentos e ele produz dor. Então, é uma percepção, assim, da população que não é adequada. Eu sempre digo assim, pergunte a alguém que teve um infarto se o coração não dói. É uma dor terrível, uma dor importante, limitante, incapacitante muitas vezes. Então, o coração dói, ele dá sinais quando ele não está bem. Boa parte das vezes, o tipo de dor é uma dor que é apenas um desconforto, às vezes é uma sensação de opressão no peito, que vai progredindo, que aumenta com o esforço físico. Então, existem outros
outros tipos de dor de origem cardíaca, mas essa é a mais comum, é a mais frequente que a gente encontra e tem relação com a doença que mais ceifa vidas no mundo, né? O infarto agudo do miocárdio. Então, em resumo, o coração dói, ele pode doer bastante, inclusive, e essa é uma informação que cada vez a gente tem que disseminar mais. Né? Existem algumas situações específicas, por exemplo, num paciente diabético, que há uma diferença, digamos assim, do ponto de vista da inervação e tudo mais, e esse sim é um paciente que eventualmente pode ter um infarto mesmo sem ter dor no peito. Mas é uma situação específica. De maneira geral, o coração sim, ele tem uma possibilidade, digamos assim, que quando em sofrimento gerar dor, o nosso sinal de alerta, né? Existe um sinal muito clássico na cardiologia, que é quando o paciente chega no pronto atendimento com a mão cerrada no peito, comprimindo o peito. É um sinal muito clássico, né? O sinal de Levin, que a gente sempre tem relação com o infarto agudo do miocárdio e sentindo uma dor, que é de caráter progressivo, relacionado aos esforços. Então o coração, sem dúvida, dói. Agora, o senhor falou ter infarto, enfim, se tem aumentado, como é que está para considerar em termos de números também com relação a isso, pessoas que têm problemas cardiológicos, enfim, que tenham essas situações de infartos ultimamente? Assim, é uma das doenças de maior prevalência, assim, dentro da cardiologia. Cada vez mais nós temos estratégias melhores para tratar o paciente que está sofrendo um infarto agudo do miocárdio, mas devido justamente a dificuldade da gente controlar os fatores de risco, né, do ponto de vista do coração, tem aumentado sim o número de infartos, apesar da nossa excelência no tratamento do infarto agudo do miocárdio, mas esses hábitos que vêm muito difíceis de serem controlados, associados, claro, a outras questões, né, a outros fatores de risco, como a carga genética, a questão do cigarro, né, o tabagismo é um grande problema para o coração, dentre outros, né, o sedentarismo, a obesidade, que cada vez mais ganha importância nos fatores de risco dentro da cardiologia. Então, sim, tem aumentado, apesar das nossas formas de tratamento. Aqui no HCI a gente tem uma alternativa uma gama muito grande de tratamento da cardiopatia isquêmica, que a gente chama, que a gente vai desde o início do tratamento medicamentoso, passando pela cardiologia intervencionista, o cateterismo, né, a angioplastia coronariana e, quando necessário, até a cirurgia cardíaca, né. Então, temos várias formas de tratar, mas de maneira geral, no mundo inteiro, ainda hoje, acima de todas as outras patologias, as doenças cardiovasculares são sim a principal causa de morte no mundo e ainda assim vem aumentando. Por isso que é muito importante esse momento, que é esse dia, né, que foi trazido para nós aí, para essa memória aí do cuidado com o coração, justamente para isso, para lembrar que muitas das coisas a gente não precisa de um investimento muito grande para a gente melhorar a condição do nosso coração, né? Então, as questões do hábito do dia a dia, sem dúvida, eles são difíceis de modificar e tudo mais, mas de maneira geral são passíveis de modificação e vão ter uma repercussão muito positiva, né? Então, alimentação, exercício físico, sono, além daqueles parar de fumar se está fumando, tentar não fazer uso de bebida alcoólica de maneira geral, assim, não é uma coisa boa para o coração. Perder peso quando se está com sobrecarga de peso, tentar manter sempre uma vida ativa. Outra situação importante que às vezes me perguntam em relação à questão do coração é se o estresse pode incomodar o coração. E de fato ele pode incomodar o coração. Tem algumas situações clínicas que inclusive levam à injúria miocárdica, ou seja, dano na célula do coração por um estresse muito grande. Então, assim, quando a gente puder ficar longe de algumas situações estressantes, a gente deve ficar. É claro que muitas vezes a gente não consegue se afastar de alguns tipos de estresse, mas aqueles de escolha seriam importantes a gente manter o cuidado. Bom, com relação a essas doenças cardíacas, doutor, ele tem, por exemplo, é claro que não se, como o senhor disse, não se tem como prever. Muitas vezes as pessoas dizem assim, bom, a pessoa estava bem, com saúde, e de repente teve esse problema cardíaco. Ela tem algum aviso, digamos, antes, ou tem alguns sintomas? Não há sintomas para isso? Como que dá para considerar também esses pontos? De fato, assim, existem alguns fatores
que são predisponentes, digamos assim, tem fatores, né, genéticos, tem fatores então de vida, mas o coração ele dá sinais de maneira geral quando as coisas não estão indo bem. Essa situação desse cansaço ou dor mesmo, sensação de opressão no peito, de caráter progressivo, isso é uma coisa que não é normal. Ou, por exemplo, variação muito grande da pressão arterial. Um dia mede a pressão está muito elevada, outro dia mais baixa. Então essas variações também são sinais de que pode eventualmente alguma coisa não estar correta. Vou desempenhar alguma função, tenho sensação de desmaio, isso é uma coisa que não está correta, é alguma coisa que a gente precisa esclarecer melhor. Mas de maneira geral, quando a gente tem a relação com o esforço, por exemplo, semana passada eu corria 1 quilômetro, agora eu caminho 2 quadras e tenho um desconforto no peito. Espera aí, alguma coisa não está certa. Então, muitas vezes, sim, o coração ele dá sinais de que as coisas não estão indo bem, mas existem situações que são difíceis de prever. É fato que há um benefício da gente fazer aquele dito check-up cardiovascular, porque às vezes a gente encontra coisas que estão, digamos assim, longe dos nossos olhos, mas estão ali aumentando o risco de desencadear alguma situação. Por exemplo, alguns padrões eletrocardiográficos podem predispor alguns tipos de arritmia. E isso a gente vai descobrir no exame de rotina, que é o eletrocardiograma. Né? A gente faz no HCI, faz nos consultórios de maneira geral, que é um exame extremamente simples, rápido e salva muitas vidas. No pronto atendimento é o principal exame para fazer o diagnóstico do infarto. Então, essas situações em que a gente pode ter uma certa avaliação inicial, fazer exames laboratoriais, poxa, meu colesterol LDL está um pouco acima do padrão. Existem maneiras da gente perceber que o risco está aumentando. Né? Então, a gente pode concluir dessa forma, que a gente tem alguns sinais, sim, do coração, que são esses que eu falei agora há pouquinho, mas existem situações que fogem aos nossos olhos, que aí uma avaliação regular do cardiologista vai nos ajudar a definir. Faixa etária, se tem alguma, digamos assim, que a pessoa tem mais problema, a partir de que idade, ou não se identifica através disso aí também? É uma pergunta muito boa essa. Pelo seguinte, eu sou rotineiro aqui no HCI da UTI coronariana nas quintas e nas sextas-feiras. Então, a gente faz aqui a regulação de aproximadamente 3 milhões de habitantes aqui da nossa região. Então, é muita gente que precisa da nossa cardiologia, então a gente vê muitos casos clínicos das mais variadas formas. E a faixa etária ela varia muito. Inclusive, há pouco tempo tivemos pacientes com menos de 30 anos com infarto agudo do miocárdio, com repercussão grave para o coração, que vão ser pessoas que vão ter sequelas para o resto da vida. E essas pessoas tinham fatores de risco, eram pessoas que abusavam do tabaco, né? Eram tabagistas de longa data, digamos mais de 10 anos de tabagismo pesado, e além de outras questões, né? Bebidas energéticas, que são coisas que cada vez mais a gente tem visto com frequência pela facilidade de acesso, e são coisas que de fato podem incomodar o coração. Então, a faixa etária varia muito, existem pacientes mais jovens que estão infartando, nos últimos anos tem tido um aumento expressivo assim, de pessoas abaixo dos 40 anos tendo infarto agudo do miocárdio, mas de maneira geral, as faixas etárias mais que a gente tem que ter maior atenção, assim, ainda assim é dos 40 aos 60 anos, é uma faixa etária muito delicada assim, para isso. Mas como eu falei, cada vez mais pacientes mais jovens estão tendo infarto e outras doenças cardiovasculares, né, mediadas por fatores de risco, hipertensão, diabetes, né, e outras questões também. Então, isto se deve a que, basicamente, esta redução dessa faixa etária que tem esses problemas? Eu acredito que seja multifatorial. Não é uma coisa isolada, tem relação muito com a mudança do nosso estilo de vida, novamente, mais frequentemente, mais recentemente, assim, e a precariedade dos cuidados pessoais nesse sentido. Alimentação, cuidado quando se tem já uma doença estabelecida, afastar os fatores de risco e atividade física. De maneira geral, a gente vê que é muito nesse sentido, assim, né? Então, como eu falei, aquele cuidado adicional que a gente pode ter é um fator muito importante para a gente ter um cuidado do coração e diminuir o risco dessas situações, né?
As doenças cardíacas são hereditárias também, doutor? Existem doenças que têm caráter hereditário, tem doenças que são consideradas congênitas, né, que nascem no desenvolvimento do feto, que não necessariamente são hereditárias. Existem as doenças hereditárias, então, que são de origem por alterações cromossômicas, por exemplo, lá no interior das nossas células, e existem também aquelas doenças que são de hereditariedade no sentido de ter um histórico familiar. Então, existem pessoas que têm predisposição a ter uma dificuldade maior no metabolismo, por exemplo, das gorduras. Tem perfis de famílias que têm uma tendência maior a ter diabetes, né? Ou outros fatores assim. Então, existem essas possibilidades. Então, a doença cardíaca ela pode ser hereditária, ela pode ser congênita, ou ela pode ser, digamos assim, a gente ter um histórico familiar, né, de alguma dessas alterações, e aí, associado a esses outros fatores, vir a desencadear a doença. Né? Então, mesmo que o paciente tenha um fator de risco, uma coisa definida já familiar, existem mecanismos para a gente minimizar, né, a repercussão disso no coração. Então, por isso que esses cuidados, né, a prevenção é muito importante. Certo. Bom, outra questão também relacionada à parte, o senhor falou a importância de atividades físicas. Agora, também aquele que, por exemplo, pratica atividade física, mas, digamos, de certa forma, meio com excesso, em função da idade, pratica aquele esporte uma vez por semana, joga futebol, enfim. Que riscos isso também pode refletir com relação a isso? Pode também ter problema com o coração, doutor? O ideal, pelas nossas diretrizes aqui da Sociedade Brasileira de Cardiologia, é que a gente tenha uma atividade regular, considerada moderada, digamos assim, por pelo menos 150 minutos por semana. Veja, 150 minutos por semana não é um tempo tão grande assim para ter todo esse benefício que o exercício físico pode ter. Mas agora recentemente tem saído alguns estudos assim que têm mostrado que mesmo o dito atleta de final de semana tem algum benefício para o coração. Entretanto, cabe ressaltar que esses pacientes, dependendo da faixa etária, não devem iniciar uma atividade de alta intensidade sem ter uma avaliação cardiológica prévia. Como eu falei, às vezes o paciente tem algum fator predisponente, algum padrão eletrocardiográfico ali, de alteração da atividade elétrica do coração que predispõe a arritmias. E isso a gente pode avaliar no consultório de maneira simples, rápida e com segurança, e orientar de maneira adequada o exercício físico. Então, por exemplo, acima da faixa etária ali, eu costumo pedir para meus pacientes assim que vão começar a atividade física acima dos 45 anos, para todos, né? Pelo menos alguns testes de avaliação do coração antes de iniciar uma atividade. Agora, aquelas atividades de mais baixa intensidade, caminhadas, corridas curtas e leves, a gente poderia ir com cautela, dentro das nossas capacidades físicas, fazendo sem problema nenhum. Agora, por exemplo, vou iniciar academia, vou trabalhar exercício de resistência muscular, né? E exercício aeróbico, eu quero ser maratonista. Bom, vamos com calma. Eventualmente, a gente precisa, sim, de uma avaliação desse paciente para deixar ele mais tranquilo para desempenhar. Existem muitos dispositivos para a gente avaliar o condicionamento físico do paciente, mas a gente tem um que é muito simples, que é o teste ergométrico, em que a gente consegue avaliar o desempenho do coração frente a uma atividade física e a capacidade funcional do paciente. E dessa forma, a gente pode organizar o treinamento do exercício físico do paciente com base nesse exame, de maneira segura, para o coração dele, tendo os benefícios do exercício e minimizando os riscos. Então, a mensagem de maneira geral é: se possível, fazer a avaliação cardiológica antes, né? Agora, para aquelas atividades menores, a gente não precisaria no primeiro momento. Agora, jogo de futebol é um esporte de impacto, é um esporte de intensidade. Então, por exemplo, se o paciente tem mais de 45 anos, eu costumo pedir, sim, alguma avaliação dentro das orientações. E aí, claro, aqueles pacientes que têm mais fatores de risco, por exemplo, o paciente é tabagista, fuma, tem diabetes, tem dislipidemia e vai fazer atividade física, esse é o perfil do paciente que a gente tem que avaliar, porque eventualmente ele já pode ter alguma coronariopatia que vai trazer um problema, não é? A gente vê às vezes
notícias na mídia, né, jogadores ou atletas de alto desempenho tendo algumas intercorrências em campo, né? Imagina que esses pacientes, digamos assim, é a raridade da raridade. E existem mecanismos de prever isso, que são, sem dúvidas, desenvolvidos, né, pelos os cuidadores, pelos cardiologistas que acompanham, mas existem também mecanismos de resolver o problema quando ele acontece, né, lá dentro do campo mesmo. Então, dentro da cardiologia, felizmente, a gente vive hoje uma época impressionante do ponto de vista de capacidade diagnóstica e capacidade de tratamento. Eu tenho falado para meus pacientes que a gente vive a melhor época assim, dos tratamentos da cardiologia, porque tem saído muitas medicações que têm um perfil de segurança espetacular para o coração e com um benefício muito grande, principalmente naquilo que a gente chama de redução de mortalidade. A nossa expectativa de vida hoje no Brasil é 76 anos. Essa é a nossa expectativa de vida. Eu tenho a convicção plena de que isso vai aumentar muito nos próximos anos se a gente continuar com essa nossa evolução do ponto de vista do tratamento e do cuidado, mas também com o empenho das pessoas no cuidado com o coração. Então eu tenho certeza que isso vai melhorar progressivamente e depende muito, sem dúvida, de cada um de nós, né? Sim. O senhor falou pacientes, por exemplo, diabéticos, que problemas maiores ou que podem causar maior preocupação, por exemplo, com os pacientes diabéticos relacionado à parte cardiológica também, doutor? Bom, o diabetes é conhecidamente um dos grandes fatores de risco assim para o infarto e o AVC. Pelo mecanismo, né, da doença, ele também tem uma relação direta com lesão renal, né, é uma das principais causas da nefropatia no Brasil hoje, que leva à diálise, né, então, e para o coração, a alteração dos níveis do açúcar no sangue aumenta de maneira exponencial, dá para se dizer assim, o risco desse paciente desenvolver coronariopatia, que é a doença que dá o infarto. Eu sempre costumo dizer para os meus pacientes que o açúcar dentro do vaso sanguíneo, ele machuca a parede do vaso e isso aumenta o risco desse vaso sanguíneo ficar mais suscetível ao acúmulo das placas de gordura e o surgimento, né, de lesões dentro, que são, de maneira geral, fatores que desencadeiam o infarto e outras doenças vasculares periféricas. Existe hoje um conhecimento muito amplo nas doenças que acontecem relacionadas ao diabetes, principalmente uma doença que se chama pé diabético, que é a formação de uma úlcera nos pés ou no membro inferior, de difícil cicatrização e que muitas vezes leva a desfechos muito desfavoráveis para o paciente. E isso é outro fator que aumenta o risco de fenômenos embólicos e tudo mais do ponto de vista cardiovascular, e sem dúvida aumentando o risco desse paciente ter outros problemas, como principalmente o infarto e o AVC. Sim. Pessoas idosas têm mais probabilidade, aliás, idosas não, pessoas obesas têm mais probabilidade de ter problemas cardíacos, doutor? Sim, como a gente comentou antes, a obesidade até pouco tempo atrás ficava num segundo plano do ponto de vista assim, de percepção de doença, mas a obesidade hoje para as principais sociedades médicas do mundo inteiro é uma das grandes epidemias que está assolando a nossa sociedade. Então, de maneira geral, a obesidade ela aumenta risco cardiovascular, ela é um dos fatores de risco para hipertensão e outras doenças do coração, além de limitar, por exemplo, a atividade física, né, que dependendo do grau de obesidade, né, dificulta a mobilização articular, machuca as articulações, inclusive, e também tem uma relação direta com a hipertensão e o infarto. A gente às vezes tem uma dificuldade de abordar assim com a população justamente por isso, parece que isso não é uma doença, né? Mas de fato é uma doença, está bem estabelecido isso e cada vez mais vem se mostrando o impacto dessa doença na saúde da população.
Como eu disse também, a gente está vendo uma época muito boa do ponto de vista de tratamentos. E para a obesidade também. A gente está entrando num outro momento de tratamento da obesidade. E os estudos mais recentes têm saído. Teve agora há pouquinho tempo o Congresso Europeu de Cardiologia da Sociedade Europeia, que traz muitas informações boas do mundo inteiro. E a gente tem acesso imediato, praticamente, a essas informações. O que é um grande benefício da nossa época também. Ter a informação quentinha para poder utilizar também com nossos pacientes. O fato de que algumas medicações injetáveis estão mostrando a redução do peso de maneira expressiva, superior a alguns outros tratamentos vigentes no momento, mas também com uma redução importante do risco cardiovascular, com até redução de eventos, infarto, AVC e outros eventos cardiovasculares maiores, com a redução do peso, com o controle da obesidade, com o retorno do nível normal de peso. Sim. Hoje a gente considera como o parâmetro principal para definir a obesidade, né, a relação entre o peso e a altura. O peso sobre o quadrado da altura. E aí a gente tem uma definição que é o índice de massa corporal. O índice de massa corporal ideal é 25, acima de 30 é considerado obesidade. Então, entre 25 e 30 ainda é um parâmetro de sobrepeso. Agora, acima de 30 é considerado já obesidade, já teria indicação de tomar medidas, né, para melhorar isso, no intuito tanto de resolver a doença, quanto de minimizar o impacto do ponto de vista de risco cardiovascular. Sim. Então, cada vez mais a obesidade tem tido uma importância na saúde pública de maneira geral. E outro fator importante que deve ressaltar, puxando um pouquinho agora para a parte da oncologia, a obesidade também ela pode ser fator de risco para alguns tipos de câncer. Sim. E que a gente às vezes deixa passar batido. Por exemplo, câncer de mama é uma situação que tem uma relação com a obesidade. Então, a obesidade cada vez mais precisa de atenção, precisa de tratamento, porque ela, além de ser uma doença em si, ela é um grande formador de outros problemas para a pessoa, né? É comum a gente ver às vezes no consultório o paciente obeso com problemas articulares, articulação de quadril, articulação de joelho, que muitas vezes vai precisar de um tratamento cirúrgico para resolver uma situação que daqui a pouco, se tivesse resolvido antes a obesidade, não teria nem surgido o problema, não é? Então, mas a gente tem o benefício de viver na nossa época, e eu tenho a perspectiva e a convicção de que cada vez mais isso vai melhorar, né? O tratamento, o diagnóstico, né, dessa condição. Sim. Agora, falando um pouco mais na medicina, ela tem, como é que dá para considerar hoje, né, o que a medicina trabalha para também acompanhar e ter esse atendimento, digamos assim, melhor para as pessoas aí que têm problemas cardíacos, doutor? A gente tem focado muito, né, na avaliação mais breve possível e na percepção dos fatores de risco, né, de maneira ampla. Por exemplo, a saúde pública, né, nos postos de saúde, a gente sabe que há um cuidado muito grande com a hipertensão e diabetes, que são dois grandes fatores de risco, e que a gente tem uma facilidade grande hoje de tratamento pela o fácil acesso às medicações e medicações eficazes para o controle dessas condições, né? Então, a nível de saúde pública, inclusive, né? Então, eu acho que a medicina cada vez mais está conseguindo se aproximar disso, mas como eu falo aos meus pacientes, isso é um trabalho em equipe. Claro. Né? Se a equipe inteira não trabalhar, os resultados não vão ser bons. Então, a gente precisa do trabalho da medicina, a gente precisa do trabalho dos médicos, dos enfermeiros, dos outros profissionais de saúde, fisioterapeutas, né? São muito importantes. Mas também do paciente em si. Em última análise, o grande benefício de todo o trabalho é para o próprio paciente, né? É ele que a gente não quer ver lá no hospital, é ele que a gente não quer ver precisar de uma UTI, né? A gente quer ver ele curtindo a vida dele, cuidando da família, né? Fazendo as coisas que ele se dispõe a fazer do ponto de vista de história de vida, né? Então, eu acho que o papel da medicina é cada vez mais importante nesse sentido. A gente tem um momento agora que existem uma grande quantidade de profissionais e vão surgir mais profissionais. Isso tem os pontos positivos, os pontos negativos, mas eu acho que a gente tem estratégias de conseguir melhorar a saúde geral da população, inclusive, como eu disse, a nível de saúde pública, assim, né? Sim, tá certo. Muito bem.
Dr. Gilberto Filipim, agradecemos, portanto, estar aqui conosco, falando sobre esses pontos, portanto. Quantos anos já de medicina, doutor? Olha, eu me formei em 2012 e aí desde então foi uma caminhada aí dentro das especializações, medicina interna, cardiologia. Tive minha época de exército, na época que eu participei do exército, a gente conseguiu montar a UTI do Hospital de Guarnição de Santa Maria. Na época eu fiz minha formação natural lá. Da onde? Eu sou natural de Juí. Juí mesmo. Nasci no HCI, inclusive. Legal. E aí a formação final então na cardiologia foi em Porto Alegre e aí a pós-graduação em cardio-oncologia foi pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, em associação com o INCA, né, o Instituto Nacional do Câncer, e o Instituto Nacional do Coração. Sim. E aí depois voltamos em 2021 a Ijuí, em função de questões pessoais, assim, e por gostar da nossa terra também, e ter a convicção de que a gente podia trabalhar para contribuir aí na saúde da população. Que bom, pois é, e aqui nós temos uma grande estrutura do HCI, né, tanto a parte do coração, quanto também na oncologia, que atende muitos municípios da região e muitos pacientes, né, doutor? Exatamente, assim, o HCI, ele é surpreendente na capacidade de tratamento dos pacientes. Não só tratamento, diagnóstico, acompanhamento, né? Como eu comentei antes, o HCI hoje, ele tem uma gama de atendimento de aproximadamente 3 milhões de habitantes no Rio Grande do Sul. Isso é uma quantidade muito grande de pessoas que dependem do HCI no ponto de vista da cardiologia de alta complexidade. Sim. Então, a gente aqui no HCI, a gente tem desde o eletrocardiograma, aquele exame inicial que comentamos antes, até exames intervencionistas de alta complexidade, como o cateterismo cardíaco, como o estudo eletrofisiológico e também do ponto de vista de cardiologia cirúrgica, né? Da cirurgia cardíaca de maneira geral. Então, a gente tem aqui tratamento para todas as cardiopatias de maneira geral, e inclusive temos tido bastantes casos interessantes do ponto de vista de tratamento endovascular de condições que antes se tratava apenas com cirurgia cardíaca, que são as endopróteses que a gente fala, né? Então a troca de uma válvula cardíaca por meio de um acesso pela perna, em que o paciente tem um tempo de internação muito menor, claro que pacientes com as características específicas, com um tempo de internação muito menor do que uma cirurgia cardíaca, e é um procedimento que antes a gente só conseguia fazer em grandes centros. A gente faz aqui com sucesso, o nosso número é muito bom, os nossos profissionais aqui, de maneira geral, são excepcionais, tanto os hemodinamicistas, eletrofisiologistas, os cirurgiões cardíacos e os cardiologistas clínicos como eu, né, que fazem todo o acompanhamento e cuidado geral das pessoas. Então, a gente tem mais um benefício para a nossa população, que é essa ampla gama de alternativas de diagnóstico e tratamento dentro da cardiologia, aqui no HCI. A oncologia também é um centro de referência muito importante. O nosso atendimento é amplo também, do ponto de vista da oncologia, e a gente consegue oferecer para os pacientes também tratamento oncológico com quimioterapia, radioterapia, cirurgia oncológica. Então, sem dúvida, o HCI é um expoente na nossa região e ele está cada vez mais procurando melhorar ainda mais essas situações. Então, na região, sem dúvida, é o nosso grande hospital aí e que cada vez mais vai trazer coisas positivas para a região e para a nossa população. Tá certo, doutor. Obrigado por estar aqui conosco. Então, doutor Gilberto Filipim, médico cardiologista do HCI, com pós-graduação em cardio-oncologia, atende também no CACOM, né? Então, todas essas atividades aí que são realizadas. Obrigado, doutor. Importante essa contribuição para que possamos orientar nossos internautas, nossos ouvintes, né, sobre os cuidados que devemos ter aí com o coração, né? Muito obrigado pelo convite, fico sempre à disposição que for necessário e obrigado a todos. Ok. Obrigado então, assim nós encerramos nosso programa de hoje, falando sobre os cuidados com o coração, né? Falando com o Dr. Gilberto Filipim, médico cardiologista, que esteve aqui conosco.